Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e, quem sabe, da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast, compartilha, dê o like e é nóis. E aí galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do podcast Pirambu Pensante para vocês, para dar continuação aos nossos podcasts sobre política. Hoje iremos falar sobre Estado, país e nação e a diferença. E sobre alguns sistemas de governo e sobre tipos de governo. Bom, temos que entender que o Estado, o país e a nação são conceitos que abrangem aspectos diferentes e que nem sempre coincidem na realidade. O Estado brasileiro, que está localizado em um país da América do Sul, é formado por uma federação de entidades subnacionais, que são os Estados-membros, cada um com sua própria cultura, características, como mini-nações dentro do Estado, mas que juntos formam o que chamamos de nação brasileira. Traduzindo para vocês, temos o Estado brasileiro, que é localizado em um país da América do Sul chamado Brasil, e nesse Estado existem pequenos outros Estados-nações, que seriam Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e etc. Então, esses Estados-nações são mini-nações, ou mini-estados, na qual, junto, formam o que chamamos de nação brasileira. Você entendendo essa diferenciação, que o Brasil é um Estado que é localizado dentro do país da América do Sul chamado Brasil, e a forma de federação junto com pequenas nações ou Estados-membros que formam essa complexidade chamada de nação brasileira, você entendendo isso, você já tem uma ideia. Só muda que eu vou explicar agora que existe diferente questão de nação, Estado e etc. Por exemplo, existem as nações indígenas, com uma cultura muito diferente do que chamamos de cultura brasileira, mas que estão inseridos dentro do Estado brasileiro e localizado no país. E que existem suas próprias culturas, regras, leis e etc. convênio, porém está dentro do Estado brasileiro. Só muda que o Estado, na verdade, está dentro da cultura e nação brasileira. Só muda que o Estado brasileiro não chega a essas tribos indígenas. E qual é a diferença do Estado e do governo? Bom, o Estado é um conjunto de instituições que controlam a administração de uma nação e o seu ornamento jurídico. O governo é a liderança que controla essas instituições, especialmente o poder executivo. Um Estado é permanente, no sentido de que não é esperado, pelo menos teoricamente, que seja alterado. Mas pode ser de acordo com as eleições, de acordo com os regimes, as mudanças de regime, as constituições, etc. Porém, o governo, ele sempre muda. Ele vem mudar de acordo com as eleições. Eleições, o governo muda. Vou te dar um exemplo, é que o Estado brasileiro, ele existe. Ele sempre existiu desde quando a monarquia veio para o Brasil, desde quando o Brasil foi localizado como um terreno fértil, etc. A galera vem morar aqui. Então, o Estado brasileiro ele praticamente sempre existiu. Só muda que o tipo de governo, que começou como monarquia, depois se tornou república, mudou. E o sistema de governo, o sistema de Estado, o sistema de governo, na verdade, mudou. Foi para a república, e a república antes era monarquia. Porém, o governo brasileiro, ele, entre aspas, assim, né, ele sempre existiu desde quando se conhecemos. Só mudou os tipos de governo e o sistema de governo, que são duas coisas diferentes que você vai entender mais daqui a pouco. Então, mudou. Porém, ele praticamente, entre aspas, ele terá sido eterno. Ele não tem um prazo de validade. Já os governos, que a diferença do Estado e do governo está aí, porque o Estado ele tem de ser eterno, tem de ser perene, perpetuar. Já o governo não. O governo ele sempre muda. Ele vai mudando de acordo com as instituições, as regras do jogo político, que tem, por exemplo, aqui no Brasil em 4 anos. Em 1994, Fernando Henrique foi eleito, o governo FHC passou de 94 e foi para de 98, depois de 98 foi reeleito até 2002, 2002 foi o governo Lula, que foi até 2006, depois de 2006 reeleito foi até 2010, e assim entrou a Dilma, e depois da Dilma, que era para ter ficado, que ficou até 2014, foi reeleita, e era para ficar até 2019, sofreu impeachment, mudou o governo de novo, que foi pro vice dela, o Temer, e do Temer depois teve a eleição em 2019, e aí foi o Bolsonaro, ou seja, atualmente estamos no governo Bolsonaro, e isso tende a mudar. Possa ser que o Bolsonaro se reeleita, fique se reeleito e tal, e continua, mas depois ele vai ter que sair do governo, o sistema de governo vai mudar, porque é assim que funciona, principalmente nossa democracia, nosso Estado de Direito e nossas instituições políticas e jurídicas são assim. Então, o governo ele tende a permanecer, o governo brasileiro vai ficar independente do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do Temer, independente do Cunha, seja lá o que for. Porque tem que entender que o governo fica. Agora, o Estado fica. O Estado brasileiro fica. Agora, os governos, os tipos de governo, seja governo mais ligado à esquerda, seja governo mais ligado à direita, isso não importa. Eles vão passar. Em 4 anos. Bom, e o Estado e Estados-membros. Bom, a gente não pode confundir Estados-membros com o Estado. O Estado é o Estado brasileiro. É a União que a gente conhece. A União de quê? A União desses Estados-membros. Os Estados-membros são São Paulo, Minas Gerais, Amazônia, Pernambuco, Ceará. Esses são os Estados-membros. Cada Estado-membro tem sua cultura totalmente diferente. Porém, em uma união, para se formar um Estado-nação brasileiro, eles se convertem e se tornam algo comum, se torna nação brasileira. E uma coisa engraçada que eu vou trazer para vocês, uma definição aqui bem bacana, é sobre nacionalismo e patriotismo, que esses conceitos, por mais que estão interligados, mas têm significados e uso controverso, dependendo também da conotação, pode ser positiva ou negativa. De uma maneira simplificada,
Nacionalismo está ligado à identificação coletiva de uma nação, seja por característica ética, culturais e religiosa, linguística ou por cidadania ou outras. Ou seja, quando a pessoa se define como um brasileiro, isso é nacionalismo. Porém, o patriotismo está mais relacionado à atitude emocional do indivíduo em relação à nação. Pode incluir amor, devoção, autossacrifício em defesa do modo de vida. Ambos os conceitos podem ser usados como base para a crença de que a nação é superior à outra, como justificativo para evitar análise e erros do passado ou argumentos para inibir críticas às ações do governo. Ou seja, essa ideia de patriotismo ele está mais ligado ao imaginário popular e nas emoções de amor, de honra, dessas coisas todas, que é criado. Agora, o nacionalismo está ligado às instituições. Eu sou brasileiro, eu gosto de ser brasileiro. Agora, o patriotismo está ligado muito mais à emoção que carrega aquilo, de sentir parte de algo, de ser algo, entendeu? Agora vamos para a parte de forma de governo e sistema de governo. Bom, as formas de governo tem apenas duas, que seria república e monarquia. A monarquia, o monarca tem a função de chefe de Estado, às vezes acumulando a função de chefe de governo também. Geralmente vai até a morte, né? Chefe de Estado e chefe de governo, a maioria das vezes, é diferente. Aqui no Brasil é complicado a gente falar disso, porque aqui a gente só tem esse chefe do executivo, que é o presidente, e ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Mas resumindo, chefe de Estado, muitas vezes, chefe de Estado e chefe de governo são duas funções dentro do Poder Executivo, que uma se preocupa com relações externas, que seria o chefe de Estado, que ele lidará com acordo, com negociação com outros chefes e líderes de Estado. Já o chefe de governo, ele seria responsável pela função de governar, aquele assinar decreto, questão de leis, questão da política em si, seria o chefe de governo. Já o chefe de Estado, ele é ligado mais na questão de externo do país, de ser praticamente a cara do país internacionalmente, entendeu? Seria mais ou menos isso. Porém, vamos aqui para a questão da monarquia. A monarquia, ela é uma forma de governo, porém existe diversos jeitos da monarquia ser repassar para continuar. Seria no caso de hereditariedade, ou seja, que é o mais comum, é muito comum a gente pensar em monarquia e pensar um rei e a família do rei toda vai ser assim. Não é bem assim na realidade. É fato que a monarquia de hereditariedade até hoje existe, mas na prática isso mudou muito e que existe a hereditariedade, ou seja, o poder que vai passando do membro da família. Existe também o repasse eletivo, ou seja, eletivo, na verdade o monarca é escolhido por um processo de votação. Tem também constitucional, uma monarquia constitucional, ou seja, o monarca age como chefe de Estado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Praticamente, o monarca age como chefe de Estado dentro dos limites da Constituição. Isso é o que existe hoje em dia, entre aspas, assim, na monarquia, que existe a Constituição e limita totalmente o poder do monarca. E existe o absolutismo, que também a gente tem no nosso imaginário que uma monarquia só é uma monarquia absoluta, hereditária. Não, existe o absolutismo, ou seja, a monarquia tem um poder absoluto e tudo que ele fala e faz é lei e acabou. Porém, isso não existe mais, pelo menos no Ocidente, que aceite as formas democráticas de governo. E vamos agora falar da República. A questão da República é que uma forma de governo republicano, tudo o que é referente ao Estado é público no dever do conhecimento pelo cidadão. Ou seja, o cidadão deve ter conhecimento sobre isso e existe um conjunto de leis, normas normas e leis bem fundamentadas por uma Constituição que protege e respeita o bem público. Que não deve ser entendido somente no sentido de propriedade, galera. Não deve ser entendido só com material, casa, instituição e etc. Mas sim com valores para um convívio harmônico na sociedade. Ou seja, a República ela deve respeitar os valores nacionais, a cultura nacional e diversas outras coisas. E é interessante notar que república vem do latim res publica, ou seja, coisa pública, e monarquia vem do grego mono e arquia, ou seja, o poder um só. Esses dois conceitos eles não são antônimos, ou seja, não é o contrário do outro. A própria definição dos termos mostra que eles definem de maneira diferente. A monarquia define quem manda e a república define para quem manda, ou seja, para o bem público. Na república não se deve buscar vantagens pessoais ou para alguns poucos, mas sim para todo o coletivo. E justamente por esse motivo, a república é um regime que exige muito do cidadão, pois requer pensar no bem comum, às vezes em detrimento do interesse particular. Ou seja, os gregos condenaram a república porque ela é complexa, e boa parte dos gregos, a república ia acabar em uma ditadura. Pelo menos a república grega é totalmente diferente da república que temos agora. A república que temos agora é uma república que veio depois da Revolução Americana. E é totalmente diferente, é mais estruturada, é mais organizada. Porém, a república ela exige muito do cidadão. Se você acha que o Estado brasileiro é um Estado que os políticos são corruptos, etc., isso significa que os cidadãos não estão exercendo o poder que deveria exercer. Eu não estou falando questão de revolução, de tomar poder, essas coisas não. Eu estou falando que numa república como a brasileira, e toda a maioria das repúblicas são assim, o cidadão tem que exercer poder político, não poder político no sentido de estar em partidos políticos, no sentido político partidário, que é totalmente diferente de política real. A política real é você se manifestar por meio de dar arte, por meio de manifestações, por meio de botar pressão, ligar para político, ou então de fazer manifestações a favor de uma causa no seu bairro e etc. Isso é poder político. Isso deve ser, porque na República, infelizmente ou felizmente, é assim. Só se faz e conserta coisas, faz coisas boas, se tiver manifestação popular.
essa manifestação popular não é para buscar revolução, porque senão vai ser revolução em cima de revolução, é sempre buscar mudanças sociais para melhorar as condições da população. Então, você sabendo que, infelizmente ou felizmente, uma república como a nossa deve ter um grande e eterno poder de mobilização social. Eu não estou falando de líderes políticos, falando de movimentos sociais, de fazer manifestaçõezinhas. Eu estou falando de coisas sérias. Por exemplo, você está tendo uma dificuldade no seu bairro, tem um bueiro lá, não sei o quê, junte 3, 4, 5 pessoas, façam vídeo, façam crítica, façam manifestações, tente fazer essa mensagem chegar a um vereador, force o seu vereador que você votou a buscar uma solução por meio de pressão nas redes sociais, por meio de pressão física, mesmo se puder ir lá na casa do cara e falar, olha, tem que fazer isso e tal, não sei o quê, coisa ali e tal. Física não no sentido de violência, viu, galera? Falando física no sentido de ir lá mesmo, e não no sentido só virtual. Bom, e é isso que é uma república. E agora vamos para o sistema de governo. Olha, a gente falou sobre o sistema, sobre formas de governo, que só são duas, republicana e monarca. Agora, o sistema de governo, o que é um sistema de governo? Bom, existem duas formas de governo, república e monarquia. Agora, como esses governos, seja ele republicano, essas formas de governo, seja republicano ou monarquia, vão atuar? Qual o sistema que eles vão usar para governar? Então, sistema de governo é como uma república ou como uma monarquia vai poder governar. Qual é a forma que eles vão governar? Isso é o sistema. Então, por isso que a gente chama de sistema de governo. É como essa monarquia, essa forma de governo monarca, ou essa forma de governo republicano vai utilizar para governar. Aí existe o sistema de governo. No sistema de governo, galera, é muito sistema de governo. Existe o presidencialismo, no caso no Brasil é assim, existe o parlamentarismo, existe o semipresidencialismo, existe o diretorialismo, existe o partido único, existe o despotismo, existe a anarquia e etc. Existem muitas formas de governo. O que você tem que entender, por exemplo, o presidencialismo. O presidente é o chefe. No caso que hoje, 2020, eles andam para vocês, 2020, o Bolsonaro é o chefe e ele comanda o executivo e tem eleições, etc, etc. E o nosso executivo é o mesmo, chefe do executivo é o mesmo chefe de Estado e chefe de governo. Já no parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro. E ele é escolhido pelo parlamento, ou seja, aqui no Brasil a gente vota direto no presidente. Que a gente somos república. Lá no parlamentarismo, as pessoas votam no parlamento e o parlamento, entre eles, escolhe quem vai ser o chefe de Estado. O semipresidencialismo é uma característica entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Ou seja, o semipresidencialismo é uma função de parlamentarismo com o presidencialismo. Existe um presidente eleito pela sociedade e existe o primeiro-ministro eleito pelo legislativo. Sendo que o legislativo vai ser responsável por acordos internacionais, acordos com outros países, e o primeiro-ministro, ele vai ser o chefe de governo, ele vai ser responsável pelo governo, para governar. E um exemplo disso é a França, a Rússia, Portugal. Existe o diretorialismo, ou seja, um colegiado de pessoas exerce um conjunto de poderes do chefe de Estado e chefe de governo. Um exemplo disso é a Suíça. Existe o partido único existe a China, a Cuba e a Coreia. Esses partidos que têm partido único, eles não são democráticos, porque eles não permitem concorrência de partidos políticos. Existe o despotismo, ou seja, uma única pessoa, um grupo de pessoas exerce o poder absoluto. Os despostos, eles podem ser designados por título de nobreza, seja rei, imperador, califa, ou presidente, sem que implique um sistema democrático. Exemplo de país que o sistema é a Arábia Saudita, Oman, ditaduras da África, etc. A anarquia, muitas vezes a anarquia é vista como uma ausência de sistema de governo, só muda que uma sociedade sem governo publicamente instituído baseia numa associação voluntária. O termo geralmente é usado para denotar confusão, caos e desordem generalizada, mas realmente é uma proposta de organização social. Não existe exemplo atual desse tipo de governo, mas houve algumas experiências em Vila da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola em 1936 a 1939. Bom, o que temos que entender é que nem sempre, galera, é um nome de um país ser República Democrática do Congo, República Democrática do Nucilá, ou então ter esses nomes democracia, ter esse nome república, não significa que seja um sistema político assim. Os nomes oficiais do sistema político nem sempre refletem a realidade. Existem muitas repúblicas da África, intituladas repúblicas democráticas, que na prática não são fato nem república e nem democracia. O fato de haver um líder intitulado presidente também não transforma o sistema político em um presidencialismo, e nem significa que há democracia. Nesse caso, geralmente, o sistema político assemelha-se mais a uma monarquia absolutista ou uma república despótica. Portanto, o que importa não é o nome e o título do sistema, mas sim como ele opera. Entendeu? Então, não importa o nome, se o nome é República Democrática do não sei o quê, do Brasil não sei o quê, o importante é como age o sistema. Por exemplo, no Brasil, a gente somos uma república federativa. Somos uma república federativa. Porém, nós de certa forma, não temos uma federação tão forte. Ou seja, os Estados-membros, eles não têm tanto poder como teria numa república realmente federativa, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde os estados têm suas próprias leis e criam suas próprias leis estaduais, que lá o sistema permite que eles criam suas leis totalmente diferentes uma da outra, um permitindo, outro não permitindo, e assim vai. Ou seja, o Estado federativo tem mais liberdade nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas mesmo assim, somos, de certa forma, uma federação, mas não tão como a dos Estados Unidos, que foi a origem das primeiras repúblicas federativas. Bom, eu vou falar aqui a questão de poder, mas só no próximo, já está grande demais. E é isso que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado. Fique com Deus.